que nos centra, nos coloca no desafio de superar a dureza de coração para reconhecer a ação de Deus em nossa vida. Então, iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor, que encaminha os nossos corações para o amor e a constância de Cristo, esteja sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos, hoje, então, pela primeira leitura, temos ali Naamã, acho que é assim que se pronuncia, na leitura do livro do o segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículos 1 ao 15, onde temos Naamã, acho que é assim que se pronuncia, general do exército do rei da Síria, um homem de grande estima, mas que infelizmente era leproso. Era um valente guerreiro, como vai falar ali no final do versículo 1. Bom, então ele vai em um momento falar com uma moça do país de Israel, que ficou a serviço em Naamã. Então ele vai dizer: se o meu senhor se apresentasse ao profeta que reside em Samaria, sem dúvida ele livraria a lepra. A mulher vai dizer ao general Naamã: se meu senhor se apresentasse ao profeta que reside em Samaria, sem dúvida ele livraria da lepra de que padece. Naamã então foi informar a seu rei, e o rei de Aram envia uma carta ao rei de Israel. E envia ali então uma grande quantidade de prata, dinheiro, né? 1000 ciclos de ouro e mudas de roupas. Envia ao rei de Israel, né? E ele vai dizer: quando receberdes esta carta, saberás o que te enviei a Naamã, meu servo, para que o cureis da lepra. O rei de Israel, tendo lido a carta, rasgou suas vestes e disse: sou Deus, porventura? Sou Deus, por acaso? Vamos tentar trazer uma língua mais comum, né? Que possa dar a vida ou a morte, para que este me mande um homem para curá-lo da lepra? Vê se ele busca algum conflito contra mim. Vou tentar usar umas palavras mais simples, né? Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as vestes, mandou dizer ao rei de Israel: por que rasgastes tuas vestes? Que ele venha a mim, para que saibas que há um profeta em Israel. Então Naamã vai lá e o profeta Eliseu não recebe. Ele manda um mensageiro para mandar o general: vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será curada e ficará limpa. Daí a gente fica pensando, né? Imagina, veio o general tão de prestígio e o profeta manda um servo, né? E daí, claro que o general ia ficar bravo e daí não ia querer fazer isso, né? Mas graças a Deus, os servos do general, né? Que vai ter ali, ó, no versículo 13, mas seus servos aproximaram dizendo: Senhor, se o profeta te mandastes fazer uma coisa difícil, não a terias feito? Quanto mais agora que ele te disse: lava-te e ficarás limpo. Então, ele foi, mergulhou as 7 vezes no Jordão, conforme o profeta tinha dito, e foi curado, foi purificado. Em seguida, voltou à casa, voltou ao profeta, né? E ao chegar, apresentou-se diante dele e disse: agora estou convencido de que não há outro Deus em toda a terra, senão o que há em Israel. Então vamos compreender a primeira leitura. Claro, é um convite para nós. É para a gente olhar a ação de Deus em algo tão simples, né? Você percebe, ele queria uma cura. Ele queria ser curado. Ele que tinha
todo o prestígio do mundo, provavelmente muito dinheiro, mas a cura não vinha assim só pelo dinheiro, precisava de Deus para curá-lo. Então, ele vai e esperava que o profeta às vezes mandasse ele fazer algo muito difícil, sei lá, destruir alguma seita, alguma coisa assim, né? Algum grupo terrorista, bandidos, alguma coisa assim, né? Mandar uma coisa muito difícil, porque provavelmente achava que era algum pecado, alguma coisa assim do tipo. Tinha que ser uma coisa muito difícil para ele ser curado, né? Mas daí vai lá e o profeta, além de não ir pessoalmente, manda um servo. E então pega e manda ele se lavar no Jordão. Se lavar no rio. Claro, especificou um rio, né? Mas simplesmente se lavar. Coisa mais simples. É só andar um pouco e ir até onde era o rio. E então a gente tem este contexto. O general que quase perde a sua cura por orgulho, porque ele achava que tinha que ser algo muito difícil para ser curado, mas não foi. No final ele reconhece isso, né? Mas no início ele quase que perde a sua cura por orgulho e preconceito. Sua restauração física só ocorre quando ele aceita a simplicidade do caminho proposto por Deus e reconhece que não há outro Deus em toda a terra. Então cabe a nós olharmos aquilo de simples que Deus está ali trabalhando em nós, mas às vezes a gente não percebe. E que às vezes é aquilo ali que pode transformar toda a nossa vida. Pode mudar tudo. Pode renovar, melhorar tudo. Mas às vezes a gente acha que não é assim, né? Às vezes é algo tão simples, mas a gente quer fazer uma tempestade num copo d'água. Então cabe a nós reconhecer a ação de Deus nas pequenas coisas, as mudanças nas pequenas coisas, as graças nas pequenas coisas. Reconhecer que nem a gente amanheceu, então é a graça de estar vivo. A gente pôde trabalhar, é a graça de um serviço. A gente sabe, a gente conseguiu trabalhar, é a graça. A gente pôde almoçar, é uma graça. Tudo é graça. Então é reconhecer a simplicidade e as pequenas coisas da ação de Deus e reconhecê-lo como nosso Senhor. Mas saibamos que muitas vezes Ele vai enviar seus servos, seja outros irmãos e irmãs aqui da terra, ou até um santo, um anjo, ou alguém assim do tipo, Ele vai enviar um servo. Então cabe a nós reconhecer na simplicidade as ações de Deus. No Salmo, minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, e quando verei a face? Primeiramente, a sede, a necessidade que a gente precisa de Deus. A gente, enquanto ser humano fraco, precisamos de Deus para viver. Deus é a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Ele é a vida. A gente necessita da vida. A gente precisa da verdade. E a gente precisa do caminho para alcançar o céu. E é isso para podermos então ver a face de Deus. Mas não agora, calma. Vamos primeiramente converter o nosso coração para Deus. Se transformar e buscar transformar os irmãos e irmãs, para que então possamos ver a face graciosa de Deus. Mas lembro também que Deus está presente no irmão e na irmã que necessitam. Amém? Amém. No Evangelho, então, vamos ter Jesus vindo a Nazaré e na sinagoga. Em verdade, eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve uma grande fome em toda a região. Havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhum deles foi enviado Elias. Foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia.
E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos que ouviram, havia muitos leprosos em Israel, contudo nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos, levantaram-se e expulsaram da cidade. Então, caríssimos, aqui é um contexto também muito interessante. A gente vai ver ali que Jesus vai falar que um profeta não é bem recebido em sua pátria. E daí ele vai dar o exemplo do profeta Elias, quando não choveu, durante 3 anos e 6 meses, houve a grande fome e havia muitas viúvas em Israel. Mas, no entanto, ninguém de Israel foi atrás dele, ninguém foi atrás da palavra de Deus para a salvação. Mas uma viúva que vivia na Sidônia. Ou seja, alguém de fora reconheceu a graça de Deus e foi agraciado, né? Além de reconhecer, recebeu a graça. Em Elias, ninguém da região, mas teve que ir alguém de fora da Síria, um sírio, né? Naamã, para reconhecer e receber a graça. Então, este contexto que Jesus fala que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Porque aqueles que convivem, e eu vou falar assim, Jesus é rejeitado em sua própria terra, Nazaré. O texto mostra que a familiaridade excessiva pode cegar. Os nazarenos não conseguiram ver o Messias no filho do carpinteiro, lembrando-nos de que a graça muitas vezes vem de onde menos esperamos. Então, é este contexto. Por eles estarem tão familiarizados ali no meio com Jesus, né, como filho do carpinteiro, eles não, e também no tempo do profeta Elias, ali, o profeta ali no meio e é qualquer um do meio ali, né? É da população. Lá no tempo do profeta Eliseu também, dali da população, não sei o quê. Tanto que ele vai falar ali, que a gente vai ver, né? Que ele venha a mim para que saibas que há um profeta em Israel. Então, é isso. Eles estavam tão familiarizados assim, não percebendo, não reconhecendo as graças da vida, né? Que não buscaram a Deus para que resolvestes aqueles problemas que ocorreram. Teve que vir alguém de fora para reconhecer e receber a graça. Teve que vir alguém de fora para reconhecer e receber a graça. Muitos de dentro não perceberam a quantidade de coisas que Deus fazia no meio deles. E nem da onde que vinha. Mas teve que vir alguém de fora para reconhecer e receber a graça. Então cabe a nós olhar isso, as ações de Deus nas simplicidades. É um convite que eu faço à abertura ao novo, onde muitas vezes a gente tem resistido à vontade de Deus por achar o caminho simples demais, ou por não vir de quem você espera. Às vezes a gente espera lá que o padre vai vir lá e dar a bênção em nós e vamos ser curados, vamos receber muitas graças. Mas às vezes não é bem assim, é uma coisa assim tão simples. Às vezes é uma oração nossa que pode nos curar e nos transformar, né? Às vezes é uma oração de um irmão. Às vezes a gente quer um presente tão grande, mas um simples presente muda tanto a nossa vida. A conversão no olhar. A liturgia convida a olhar para nós mesmos com sinceridade e para o próximo com misericórdia, fugindo do julgamento que os nazarenos fizeram de Jesus. Não olhando ali só porque ele está ali no nosso meio. Eu sou conhecido dele há não sei quanto tempo. Mas há tantas mudanças que o jejum e a oração. A quaresma não é apenas para fazer bonito, mas para praticar a vontade de Deus no escondido do coração.
olhar não só para um gesto exterior, mas muito mais um gesto interior de nosso coração, de nossa alma. Porque essa simplicidade às vezes não é algo estrondoso que vai dar aparência, mas é algo simples que está no nosso interior. Amém? Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que pela intercessão dos santos e santas de Deus, em especial a Santíssima Virgem, que nos ajude a abrir o nosso coração para a vontade de Deus, o Deus Todo-Poderoso possa nos abençoar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A todos uma abençoada segunda-feira, uma abençoada semana, que permaneçamos na paz do Senhor e Ele esteja sempre conosco. Demos graças a Deus. Nos vemos amanhã com as infinitas graças de Deus. Deus abençoe, não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar com quem necessita da palavra de Deus. Deus abençoe.